Oi, eu sou a Aninha, sejam bem-vindos de volta ao Chega de Ler. E a gente já chegou na metade do ano, né? O que significa que agora é hora de fazer a tag dos 50%. A tag é modo de dizer, porque eu não sei se tem uma tag certinha pra seguir, eu só vou apontar aqui alguns livros que eu li esse ano, até o momento, pelo menos, e falar os melhores e os piores. E assim, olhando a duração desse vídeo, vocês vão perceber que ele tá um pouco mais curto que o habitual, porque esse ano eu tô meio complicada de leitura. Não só eu tô fazendo meu TCC, e eu tô envolvida na verdade com dois, mas também eu faço tudo aqui no canal, então sobra menos tempo do que o normal, do que o habitual, do que o ideal pra eu ler. Isso faz com que até agora eu tenha lido 16 livros, que obviamente, pra uma pessoa normal, são muitos livros, provavelmente mais do que uma pessoa normal leria normalmente em um ano inteiro. Mas como a ideia é ter um canal de livros, e eu tenho que ler para alimentar esse canal, realmente são poucos. Até porque alguns deles ainda são HQs, que eu nem pensei em trazer pra cá, mas também tem aqueles livros curtinhos da Chimamanda, que na verdade são os TED Talks dela, que viraram livros, então são livros de, sei lá, 60 páginas. Ainda assim, eu li livros suficientes para conseguir trazer uma lista aqui. Então eu espero que vocês gostem, apesar de que a maioria dos livros eu fiz vídeo separado, mas se vocês quiserem uma listinha, tá aqui. O primeiro que tem aqui é Impostora Yellowface, da R.F. Kuang, que eu fiz vídeo. O livro tá aqui, mas eu tô com preguiça de pegar. Mas ele conta sobre a história da June Hayward, se não me engano. Minha memória é muito ruim, já peço perdão por isso. Mas conta a história dessa personagem roubando o material de um livro que uma amiga dela, muito próxima, ia publicar, só que aí a mulher morreu. A June rouba esse livro, reedita ele pra ficar, de certa forma, um livro mais apresentável, porque antes era só um rascunho, e aí ela publica. Só que aí começa a falar, nossa, você como uma mulher branca escreveu um livro dessa temática, desse jeito, meio estranho. E aí ela começa a fingir que na verdade ela é asiática. E aí toda a história vai se desenrolando e tal. Eu acho o final meio ruim, eu acho ele meio forçado, meio situações que aconteceriam em Riverdale, não sei. Um final meio forçadinho, precisa puxar, precisa ir muito longe para algumas coisas acontecerem, mas ainda assim é um livro muito interessante e com todos os personagens detestáveis. Falando assim, fica até engraçado, mas ele é sim um dos melhores livros que eu li esse ano até o momento, exatamente porque a história te envolve muito. Eu acho que você chega a odiar tanto a June que você continua lendo para ver se ela vai se dar mal em algum momento. E além disso, a escrita da R.F. Kuang é só muito boa, o que me deu vontade de voltar e ler outros livros dela, que eu ainda não li, mas nesse ano ainda ela vai lançar a Catabases, que é um que eu vou ler e eu vou trazer pro canal. Em seguida eu vou falar de dois que já dispenso apresentações, mas os dois jogos vorazes que eu li até o momento. Então, o primeiro e Em Chamas. Eu tô fazendo vídeo lendo esses livros pela primeira vez. Então tem vídeos com tipo 15 minutos, então é muito mais de eu falando sobre cada um deles e mais detalhes. Mas ainda assim eu tô gostando muito dessa história. Eu já conhecia ela, assim, mais ou menos por causa dos filmes. Eu não lembrava direito, agora eu tô reconhecendo. Mas ainda assim é muito legal, mesmo já sabendo mais ou menos o que acontece, ainda me deixa muito ansiosa pra continuar lendo. Além disso, eu acho que a construção de personagem e de universo e a própria escrita da Suzanne Collins me motivam muito pra continuar lendo, mesmo sabendo como a história vai terminar. Mudando um pouquinho de tom aqui, falando da sequência de um dos melhores livros que eu li ano passado, eu acho, tem a HQ número 2 de O Cara Que Eu Estou Afim Não É Um Cara. Na verdade, eu nem tenho muito o que falar desse livro, até o título é autoexplicativo. A gente conhece a Aya e a Mitsuki, elas estudam juntas na escola, mas no tempo fora, a Mitsuki trabalha também na loja de CDs do tio dela. E lá a Mitsuki pode se vestir mais como ela quer, e aí faz parecer com que a aparência dela seja igual a de um menino. E aí, um dia, a Aya aparece lá, conhece ela, acha que é um menino e se apaixona. Várias coisas acontecem e nessa segunda HQ vai explorando mais dessas coisas, de vários temas, aborda várias inseguranças das meninas, tanto entre elas, sobre elas talvez virem a ser um casal, mas também delas como indivíduos, porque elas têm tipo 16 anos, 17 anos, elas são muito jovens, elas realmente estão passando por essa fase da vida de se questionar muito. Mas ainda assim, a HQ, ela é muito fofinha, ela é muito bonitinha. Ela tem um humorzinho que normalmente me irrita, mas eu acho que nessa faz sentido porque é moderado. E essa é muito boa, é muito fofa. É uma delícia pra você sentar um dia e ficar o dia inteiro lendo. Se você lê mais devagar igual eu. Mas também você pode pegar em, sei lá, 3 horas e ler as duas edições de uma vez. Não sei, é muito bom pra passar o tempo e você realmente se prende nas personagens. Falando em se prender nas personagens, o próximo livro da lista aqui é Atmosfera, o novo livro da Taylor Jenkins Reid. Ele conta a história da John Goodwin, que vai trabalhar num tipo de programa especial da NASA e lá ela forma uma equipe inteira e ela conhece a Vanessa, por quem ela se apaixona, e elas têm
cultivam um relacionamento. Eu achei esse um livro muito bom, muito envolvente. A escrita da Taylor Jenkins Reid, que eu já conhecia por Evelyn Hugo e Daisy Jones, continua muito boa, apesar de que, por esse livro, a atmosfera ser um formato diferente, eu sinto um pouco de falta de ficar um pouco mais nos momentos e não passar, 10 anos de uma vez. Ainda assim, apesar de fazer isso, eu me grudei muito nos personagens, me apeguei muito, odiei muito a Bárbara, torci muito pelos personagens que eu gostava, torci muito pra Bárbara se dar mal, então eu não consigo dizer que essa coisa de se passar muito tempo em um espaço pequeno de livro seja uma coisa necessariamente ruim, porque de qualquer forma ainda funcionou pra eu conseguir gostar de todo mundo. Gostar como personagem, porque como pessoa tem realmente gente que não é tão legal assim. Por último na lista dos melhores, vai parecer até piada, porque eu tenho um vídeo falando sobre esse livro, e esse vídeo deve ter uns 2 anos, mas é Ela Ficar com a Garota, e tem um motivo. Esse é meu livro favorito da vida. Eu li 2 vezes em 2023, e aí em 2024 eu só não li ele. Até que chegou, sei lá, março de 2025, eu olhei e pensei, cara, eu quero reler. Eu quero ter essa sensação feliz e boa e leve que eu tive lendo ele pela primeira vez. Então a minha explicação do porquê ele tá aqui é simplesmente essa. Eu peguei pra reler o livro. E ele continua maravilhoso, eu amo muito ele, eu poderia ficar horas falando sobre ele e sobre como cada vez que eu releio, eu percebo detalhes diferentes e eu me apego mais e eu fico mais brava com personagens que não são pra serem as pessoas boas. Além disso, a história é uma gracinha, ela conta sobre a Alex e a Molly. A Molly, ela é apaixonada por uma menina desde o 9º ano da escola e agora ela tá na faculdade e foi pra mesma faculdade que a menina. E do outro lado a gente tem a Alex, que tá com um problema com a namorada dela, porque ela não consegue ter amizades com outras garotas. Então no começo do livro, a namorada da Alex viaja pra fora, porque ela vai fazer uma tour com a banda dela, enquanto a Alex vai pra faculdade. E a Alex conhece a Molly, vê a situação que ela tá passando e ela pensa, eu vou ajudar essa menina a ficar com a garota. Não necessariamente porque ela se importa com a Molly, mas porque aí ela pode virar e mostrar pra namorada dela que ela conseguiu fazer uma amizade sem querer ficar com a menina. O que acontece... Aí vocês já sabem, o plano da Alex não dá certo. Eu acho os personagens desse livro muito boas, muito cativantes e muito reais até. E eu acho que isso vem bastante do fato de que esse livro, até certo ponto, ele veio da história das autoras. Elas pegaram mais ou menos a história de como elas se conheceram, mudaram algumas coisas, adicionaram uma graça a mais pra virar um livro mesmo e escreveram e publicaram. Então isso adiciona uma camada muito interessante. A escrita também é muito fofa, muito fluida, muito de boa de ler e inclusive eu acho que traduzida pro português fica até mais engraçado, porque não tem só a tradução, mas sim a localização de algumas coisas. Então fica algumas coisas muito melhores ainda. Eu li em inglês e em português, tá? Então eu consigo dizer mais ou menos essas diferenças. E ele é meu livro favorito por algum motivo, né? Então se tem alguma recomendação dessa lista que vocês precisam levar pra casa, é essa. Até porque daqui a alguns meses vai sair uma novelinha que é uma sequência pra essa história que eu também tô muito ansiosa pra ler. Pra começar a lista de piores, eu já vou ter que dar uma roubadinha, porque, gente, eu não quero ler livros que eu já sei que eu não vou gostar. Então, pra ele cair no piores é realmente um azar muito grande que eu vou dar, sabe? Então eu já vou começar dando uma roubada, porque senão essa lista vai ficar com um livro, que eu acho que vocês já sabem qual que é. Mas antes eu queria colocar Beach Read, da Emily Henry. Por quê? No começo do ano eu entrei numa pira que eu queria ler todos os livros dela. Eu não sei porquê, não sei o que me deu essa ideia, mas eu queria ler todos os livros dela. E aí eu ia pegar em ordem cronológica. E eu comecei com leitura de verão, Beach Read. Aproveitei que eu tava na praia e falei, nossa, temático. Só que... sei lá, eu nem sei quantas estrelas eu acabei dando pra ele, na verdade. Eu espero que seja umas 3 estrelas, porque eu acho mais justo agora. Porque, pra mim, ele só é mediano. Eu acho que ele repete todas as coisas que me irritam em alguns livros atualmente, que parece que todas as personagens têm a mesma voz, as protagonistas, e todos os personagens masculinos que são interesse romântico são a mesma pessoa. Esse em específico, ele é um tiquinho diferente. Eu não lembro nem o nome dele, mas eu sei que ele é um tiquinho diferente, mas... não o suficiente, eu ainda senti que eu tava lendo um livro, tipo, tá bom, ela tá encaixada extremamente nesse formato pra o máximo de pessoas possíveis gostar. O que não é necessariamente ruim, mas aí eu não gosto tanto.
Mas uma coisa que me interessou muito para pegar realmente esse livro é que eu achei a proposta muito legal. São dois autores que se odeiam e cada um escreve um tipo de livro extremamente diferente. E aí eles fazem uma aposta de que até o final do tempo que eles iam ficar lá na praia, cada um ia ter que escrever um livro, só que com a temática trocada. Então a personagem principal, que escreve muito de romance, ia ter que escrever uma história mais pesada, dramática e com um final triste. Enquanto o cara que escreve histórias mais pesadas, dramáticas com final triste, ia ter que escrever uma história de romance. Eu achei essa dinâmica muito legal, e ela é bem explorada até, só que aí ela vem embrulhada num negócio meio sem graça. Tanto que chegou num ponto, e era, sei lá, 30% do livro, que eu tava genuinamente pensando em desistir dele. Aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Agora olhando, eu acho que não é tão engraçado assim, mas pro momento foi engraçadinho, e aí eu já falei, beleza. Me deu um gás a mais pra ler e eu terminei de ler. Mas ainda assim, eu acho que matou minha vontade de ler Emily Henry. Eu ainda vou ler mais livros dela, só que matou essa vontade de ler tudo direto, por exemplo. Então eu acho que é meio justo ele que tá aqui nos piores, apesar dele não ser realmente ruim. É só porque, entre todos os livros que eu li esse ano, talvez ele seja um dos piores. Apenas um dos, porque o pior, vocês já sabem. Vocês e mais quase 70 mil pessoas nesse momento, o que é um pouquinho assustador. Olha, eu detestei O Amor Não É Óbvio, da Elaine Baeta. E até certo ponto é sem culpa minha, tá? Como eu falei antes, eu não gosto de ler livro que eu sei que eu não vou gostar. E nesse caso foi isso. Eu sabia que eu ia ficar de saco cheio lendo. Não era uma história que eu me interessava em ler. Eu já tinha visto trechos, eu sabia que era mal escrito. Eu já sabia que não é o tipo de livro pra mim, que eu ia achar muito ruim. Só que aí eu fui atrás de ler justamente porque eu queria fazer o vídeo que eu fiz. Eu achava que tinha uma coisa mais interessante pra ser abordada além de uma mera resenha. Então eu li mesmo sabendo que pra mim ia ser muito ruim, só pra conseguir trazer um ponto novo pra conversa. E assim, apesar de já saber que não ia gostar, eu não imaginei que ele fosse tão ruim assim. Eu sei que na minha review no Goodreads eu falei, gente, olhando friamente, talvez ele só seja mediano, mas eu não sei, eu não tenho mais tanta certeza disso, porque ele é sim muito mal escrito. A história é colocada no livro de uma forma muito estranha, do tipo que 70% do livro nada acontece e aí no finalzinho tudo se embaralha pra acontecer tudo de uma vez. É muito mal planejada, as personagens são insuportáveis. Eu não entrei nesse assunto no vídeo exatamente porque eu não queria que parecesse que a crítica que eu tava fazendo é só porque eu tinha detestado ele. Mas é todo mundo muito chato, são pessoas horrorosas. Eu não sei como alguém consegue olhar e falar, nossa, que fofas. Assim, se você achou isso, seu gosto, tudo bem. Porque esse vídeo estourou, literalmente gente que estuda comigo veio conversar comigo sobre o livro. E gente que leu e gostou. Então, assim, eu super respeito, tá? É só que eu não consigo ver. Eu não consigo ver a graça, a qualidade, tudo isso mais. Ah, e além disso, já que a gente já tá aqui, vamos entrar nesse tópico. O tanto de comentário que eu recebi falando, ai, a escrita é ruim, a estrutura é mal feita, sei lá o que mais, porque era uma fanfic e aí virou livro. E assim, dois pontos, que aí eu já cansei de responder isso na real. Primeiro, quando você vai publicar um livro, e aquele livro não é um livro indie, ele é publicado, eu não lembro por que editora, mas por uma editora grande, você passa por revisão. Alguma revisão teria que ter acontecido e aí ele poderia ficar melhor. Ou vai me dizer que era pior que isso ainda no Notepad. Mas aí também o segundo ponto, que aí é mais forte ainda, e aí eu posso falar bem, porque eu tenho um lugar de fala nisso, é que tem um fique melhor. Eu acho que dos meus 12 aos meus 14 anos, eu não peguei um único livro pra ler. No máximo o livro da escola. Mas ainda assim eu lia muito, porque eu lia fanfic todos os dias, o dia inteiro. Eu li muita coisa. Eu li fanfic horrorosa de mal escrita. Eu li fanfics na mesma qualidade desse livro, mas eu li muita fanfic que também é um projeto feito porque a pessoa tá indo pelo gosto pessoal dela, por amor, fazendo de graça. Fanfics que são nesse mesmo formato, muito melhores, muito mais bem escritas, com histórias muito melhores, com estruturas muito mais bem pensadas. Não sei, tendo essa visão, eu acho muito absurdo a galera virar e falar, ah, é porque era fanfic, você tem que considerar que é ruim por isso.
A minha review aqui virou basicamente eu respondendo nos comentários, né? Mas eu acho que ajuda também a construir a minha opinião sobre o livro. Porque eu ia comentar mais um negócio que falaram que a ideia era ser um clichê, só que entre mulheres. E tipo, eu sei, eu entendo, é óbvio. Só que dá pra ser um clichê passando no Brasil. Não sei, eu não sei argumentar além disso, porque é tão óbvio. Tipo, como é que nós. Não sei. Como é que você vê e pensa, só pode existir um clichê se for nos moldes dos Estados Unidos? Sabe? Mas enfim, esse livro é superestimado demais. Eu entendo de onde vem essa questão de querer proteger o livro, eu entendo de verdade. Mas ainda assim ele é ruim, gente. Não tem muito o que fazer, eu acho. Ah, ele não é brasileiro, tá? Ele não é brasileiro, eu vou morrer falando isso. Ah, e já que a gente já tá aqui, já vou botar um extra de livros. Que eu ainda não sei se é bom ou se é ruim. Porque eu tô lendo Bury Our Bones in the Midnight Soil, da V. Schwab, que eu falei no penúltimo vídeo aqui do canal que eu ia ler. Só que tá meio complicado, ele é meio dificinho de ler, ou eu só não tô conseguindo me prender. E eu tô muito no começo, tanto que por isso, o vídeo que eu vou fazer sobre ele vai ser mais pra frente, não vai ser esse mês ainda. E também por isso eu não sei se ele vai ser bom ou ruim pra mim, porque eu tô muito no começo. Mas eu acho que valeria a pena pontuar ele aqui. E é isso, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem like nele, se inscrevam no canal pra mais vídeos como esses. Eu sempre tô falando de livros aqui, vocês podem inclusive ver o meu vídeo sobre o amor não é óbvio. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem com quem vocês acham que podem gostar. Comentem o que vocês acham. Se vocês concordam, discordam. Vocês também podem conversar, entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, que vão estar na bio aqui. E por hoje é só. Até semana que vem. Tchau!